paz do Senhor Jesus, igreja, paz do Senhor. Eu quero pedir para vocês, e quando vocês ouvirem esse vídeo, vocês vão lá, dá um joinha, toca no sininho, se inscreve no canal, para que esse vídeo chegue a várias pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Deixe o comentário, se essa pregação tocou no seu coração, se você precisava ouvir essa pregação. Eu ia pregar aqui sobre Débora, juíza, mas Deus me levou para Naamã, né? A cura de Naamã. Então vamos começar. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas do rei da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, e esta em Samaria, e que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã era um chefe do exército do rei da Síria, era um homem de patamar, a qual comandava um exército. E ali Deus, pela misericórdia, quando ele saía para guerrear, né, contra os povos que vinham contra ele, Deus dava brado de vitória, ele fazia com que Naamã e os seus exércitos venciam as guerras. Eu creio porque Deus tinha um propósito com Naamã e Naamã ainda não tinha percebido. Mesmo com seu corpo leproso, Naamã ainda tinha algo dentro dele que precisava ser arrancado. E numa dessas guerras que eles obteram vitória através do Senhor, eles trouxeram com eles uma menina cativa. E essa jovem, ela viu quando Naamã, eu creio que essa jovem viu quando Naamã, em seu corpo, em alguma parte do seu corpo, estava com essa enfermidade. E ela disse para sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã, a sua esposa falou com ele, e entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. O rei da Síria mandou Naamã ir para Israel, para levar carta ao rei de Israel. Mas não é para o rei de Israel que o rei da Síria tinha que ter enviado a Naamã, porque o rei de Israel não poderia fazer nada por Naamã. Ali Deus já tinha um propósito na vida dele. E aqui diz que sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu o Deus para matar e para vivificar, para que me envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra?
que deveras notai, peço-vos, e vede, buscai ocasiões contra mim? Creio eu que o rei de Israel poderia até ter curado Naamã se ele tivesse a fé do profeta aqui Eliseu. Mas ele rasgou as suas vestes, reconhecendo que ele não era ninguém para fazer qualquer coisa por Naamã. Ele não era nada. Ele não era nada. E quantas pessoas dentro da casa do Senhor estão se achando? Quantas pessoas, não só dentro da casa do Senhor, mas fora da casa do Senhor, se achando? Ei, nós não somos nada. Nós somos pó e do pó nós vamos voltar. Aquele que é rico, que tem dinheiro, que tem condições, vai para o mesmo buraco. Se não for queimado, cremado, vai ser sepultado em uma cova, ou no chão, ou como é que se fala? Num buraco na parede, mas a carne, os bichos vão comer de qualquer forma. Então, quem somos nós para questionar aquilo que Deus tem nos colocado diante de nossas mãos para fazer? Temos que fazer bem feito. Quantas pessoas estão precisando ouvir da sua e da minha boca? Quantas pessoas estão acamadas precisando de uma palavra de salvação para Deus levar? Quantas pessoas no leito de hospital estão acamadas em fase terminal, esperando uma pessoa ir lá fazer o apelo para ela? E quantas pessoas também estão no hospital acamadas, esperando um conserto com o Senhor, enquanto muitos estão, sabe o quê? Escolhendo passear em shopping, escolhendo passear. Nada contra, você e sua família têm que passear. Vocês têm que passear sim, porque a palavra de Deus diz, em primeiro lugar, Deus, e segundo, a sua família. Mas se Deus confiou algo em suas mãos, um talento, você tem que colocar esse talento em prática, você tem que colocar ele para fora. Você tem que fazer com que esse talento chegue à pessoa a qual o Senhor quer que essa pessoa venha ser curada, restaurada. Naamã era um homem de patamar alto. Um homem que aonde ele passava, todo mundo obedecia. A palavra que ele falava, obedeciam a ele. Porque as guerras que ele ia era vencida, não porque ele era o rei, porque ele era o Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, não. Ou porque ele era forte, porque ele é o cara, não. Porque Deus teve misericórdia dele, ou do povo a qual ele estava ali. Porque todas as guerras que Naamã ia, Naamã saía vitorioso. Pela misericórdia, porque Deus assim permitia. Se Deus não quiser, ele não venceria. É a mesma coisa na minha e na tua vida. Às vezes eu escuto questionamento assim: irmã, nós somos crentes, mas nada acontece, a nossa vida não muda, no carro do ano, nosso carro quebra toda hora, carro velho, não podemos trocar uma televisão, enquanto tem pessoas lá fora que tem televisão de 50, 60, 70 polegadas, que não é cristão. Ei! Quer uma televisão de 70 polegadas? Quer um carro do ano? Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa. Ajunta dinheiro.
Quando Deus vê o seu esforço, Ele vai colocar a mão dele, vai fazer e vai te abençoar para você conquistar aquilo que está no teu coração. Não é de qualquer forma que você vai conquistar. Não é você sentar dentro da tua casa achando que serve a Deus que você vai conquistar o carro do ano, que você vai conquistar uma casa. Deus, se Ele quiser, Ele te abençoa. Ele toca no coração de alguém para alguém te abençoar. Mas isso se Deus Ele quiser. Porque Deus Ele contempla o meu e o teu coração. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe se a gente ter uma casa de praia, a gente vai parar de servi-lo, porque a gente não vai sair da casa de praia. Ei, não questione, como aquele louvor, questione ou adore, eu vou adorar. Mesmo com as dificuldades, tribulações que eu tenho passado no mundo espiritual, eu quero adorá-lo. Como eu já falei para ele, aonde ele mandar eu irei, o que ele mandar eu falar, eu vou falar, doia quem doer. Porque eu sou uma pessoa que eu já passei por uma depressão de 15 ou 14 anos dentro de um quarto. Então eu conheço a voz de Deus, do Espírito Santo e a voz de Satanás. E a voz inconfundível é a voz do Espírito Santo de Deus. Porque na época o diabo soprava no meu ouvido e o Espírito Santo no outro. E eu sentada na Brasil tentando tirar a minha vida e a vida do meu filho. E o diabo soprava, vai, se mata, você não tem valor, você não vai ser ninguém, você não vai conquistar nada. Seus pais nem faculdade têm dinheiro para pagar, nem colégio. Se você não se esforçasse, você não estudaria. Você vai para o colégio de chinelo, nem mochila você tem. E o Espírito Santo, filha, tenho uma grande obra, não faça. E o ônibus passando. E aquelas duas vozes no meu ouvido, uma luta espiritual muito grande. Só quem passa é quem sabe. Por isso que eu falo, não julgue o seu próximo. Não julgue quando alguém passar por algum problema como esse, depressão. Não julgue não, irmão. Porque eu vi pessoas me julgando que hoje estão passando pelo mesmo problema que eu. E você acha que eu gosto? Não. Eu dobro meu joelho e choro porque eu não gosto de ver isso. Porque eu sei o que é isso. Eu sei que quer sentir uma dor na alma. Dor na alma, irmão, é uma dor que é incomparável. Supera a dor de um parto normal. Para você ter noção, a dor na alma é assim. O que eu quero dizer com isso? Se posicione. Aquela escrava, aquela criança, aquela menina, ela poderia muito bem ficar com raiva. Fui levada como escrava, então quero mais que o meu Senhor, ele morra. Mas não. Ela não pensou dessa forma. Ela tinha o direito de pensar, porque ela foi tirada da sua família, dos seus pais, jovem, pequena ainda. Ela virou e falou para sua senhora, quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta, o meu Senhor seria curado. É isso que tem que ser na nossa vida. A gente não tem que olhar pelo que as pessoas fazem com a gente. A gente não tem que retribuir o mal com o mal. A gente tem que retribuir o mal com o bem. Sempre fazer o bem. Deixa quem quiser jogar piada, deixa quem quiser falar, que fale. A irmã quer aparecer, agora ela está fazendo live. Ei, vai reclamar com Deus. Vai reclamar com Deus.
porque eu estava dentro de um quarto trancada há umas semanas atrás. Eu estava dentro de um quarto trancada, muitas das vezes querendo me mutilar. E eu sei que tem pessoas aí que estão ouvindo, que vão ouvir isso, querendo se cortar, se mutilar. Ei, essa não é a solução. Quer ajuda? Me chame no particular. Eu vou te dar um abraço. Eu vou levar a palavra de Deus, a palavra de Deus que cura, salva e liberta. Se eu estou aqui hoje, sentada, pregando, ouvindo o que o Senhor falou, porque por mim eu ia pregar sobre Débora, a juíza. Mas Deus falou, não, você vai lá pregar sobre Naamã. Eu escutei a voz do Espírito Santo. E é que eu sei que isso aqui vai servir para alguém que está aí atrás, que está passando por um problema de depressão grave, um problema de depressão que até mesmo está tentando tirar a sua vida. Não faça isso, porque quem tira a sua vida vai direto para o inferno. Uma vez eu me mutilei, uma vez eu me cortei, eu falei até com o meu pastor na época, que era meu terapeuta, é um ótimo terapeuta, pastor Sérgio. E ele falou que o Espírito Santo ficou muito triste comigo. Muito triste, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Nossa, como aquilo doeu em mim. Doeu muito. Ei, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você está numa guerra espiritual, que a nossa guerra espiritual não é no coração, é na nossa mente. É o diabo soprando no nosso ouvido, é a nossa mente embaralhada, é uma confusão que você não consegue entender nada. Mas eu quero te dizer, na manhã deste dia, esse vídeo não vai chegar a você em vão. Você vai deixar nos comentários que Deus restaurou a tua vida através dessa pregação, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Vamos continuar aqui. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes, disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie em mim para restaurar um homem da sua lepra, pelo que deveras notar e peço-vos, e vede buscar ocasião contra mim? E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixaste vir a mim, saberás que há profeta em Israel. Ei, não duvide da profecia, não duvide da pregação, duvide de mim, que sou humana, sou carne, sou falha, sou pecadora. Sou pó, sou barro, tô toda amassada na mão do oleiro, mas eu sou do oleiro. Eu sou pó, mas sou do oleiro. Eu tô quebrada, mas eu sou do oleiro. Julgue a mim, mas não julgue a palavra de Deus. Então aqui a palavra de Deus diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificada. Jordão era um rio sujo, era um rio de lama preta, e o rei e Naamã aqui não entendeu nada.
Poxa, por que esse homem de Deus não olha para o céu e fala: Senhor, cura? E o Senhor curaria. Tem processo que você tem que passar. Porque não era só a carne de Naamã que precisava ser curada. Naamã tinha que descer o rio Jordão. Naquele lugar tinha rios, vários rios. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-lhe-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não porventura abanar, afapar rios Damasco melhores do que águas de Jael? Não me poderia lavar neles para poder ficar purificado? E voltou-se e foi indignar, e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenham conhecido que em toda a terra não há Deus, senão o Deus de Israel. Te peço que tomes uma bênção a teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei isto como ele para que o tomasse. Mas ele o recusou. Esse profeta recusou o que Naamã deu para ele, porque ele não fez isso por bens materiais, ele fez isso porque ele conhecia quem era Deus, né? Aquele rio simbolizava, descer simboliza plenitude, purificação. Descer significa obediência completa, cura física. Naamã precisava mergulhar 7 vezes naquele rio Jordão para que dele saísse o orgulho e testar a sua fé, exigindo a sua perseverança até o final, e a cura foi completa quando ele obedeceu. O mergulho de Naamã não serviu só para curar sua carne, serviu para curar o seu orgulho, o seu eu. Por isso que eu falo hoje, agora com você. O que tem dentro de você para que Deus cure? Porque a cura tem que vir de dentro para fora. Naamã mergulhou uma vez e olhou e nada. Mergulhou segunda, olhou e nada. Terceira, mergulhou, olhou e nada. E a quarta, quinta, sexta. Na sétima, ele mergulhou. Quando ele levantou com a sua carne, com a sua pele, como uma pele de uma criança, de um menino jovem. E dele saiu aquele orgulho que ele tinha. Porque antes ele falou o quê? Pois, esse homem poderia clamar ao seu Deus e colocar a mão em mim. Vou eu mergulhar num rio tão sujo? Por que não mandou não mergulhar no rio de águas de Jael? No rio de águas que Abaná e Fapar, que eram rios limpos. Mas não, mandou eu ir mergulhar no rio Jordão. Era ali que tinha que ser o mergulho de Naamã, para ele ver que ele não era ninguém.
Ei, nós não somos ninguém se Deus não for com a gente. Eu não sou ninguém se Deus não for comigo. Você não é ninguém se Deus não for com você. Entregue essa causa a Deus. Se você está com mágoa, se você está com rancor, se você está com ira, se você está passando por algum problema espiritual dentro de você, se purifique diante do Senhor, do altar do Senhor. Ajoelha onde você estiver agora, com a cara no pó, como a gente faz, nós crentes, e clama ao Senhor. Ele te ouvirá. Ele ouve a gente porque ele não vai ouvir. A palavra de Deus diz que quando oramos a ele com sinceridade de coração, ele ouve a nossa oração. O Senhor não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que são sãos, que falam não preciso, como tem muitos que não acreditam em Deus. Ele veio para mim que sou doente, eu sou pecadora. Eu sou pó, como eu falei, sou um barro todo amassado na mão do oleiro, eu estou quebrada, mas estou aqui, fazendo a vontade do Senhor. A minha casa ainda precisa ser arrumada, precisa ser varrida, limpa, mas estou aqui, fazendo o meu devocional junto com você, porque eu sei que você vai precisar ouvir isso. Ei, tira essa angústia do seu peito. Tira essas bagagens que você carrega. Convida o Espírito Santo a tomar um café da tarde contigo. Se você tem mesa na sua casa, separa uma cadeira para você e coloca outra cadeira para o Espírito Santo. Convida ele. Espírito Santo, senta aqui comigo, vem tomar um café, eu preciso conversar com você. Porque às vezes a gente conversa com pessoas, irmãos, que ali a nossa conversa ela é passada adiante. As pessoas te vendem. As pessoas elas te vendem. Mas Deus ele vê. Você abre seu coração com sinceridade para falar o que está acontecendo na sua vida e as pessoas acabam te vendendo. Mas quando você dobra seu joelho ou chama o Espírito Santo para tomar um café com você e você conversa com ele, assim como você conversa com uma amiga, dali ele não vai tirar prints para mandar para alguém, ele não vai tirar ali e soprar no ouvido da outra pessoa o que você contou para ele. Porque o que você contou para ele vai ficar com ele. Ei, tira as bagagens que você carrega, bagagem de tristeza, bagagem de ansiedade, bagagem que você carrega que não é sua, bagagem que você carrega que são de pessoas que você tenta ajudar, mas não querem ajuda. Ei, sacode a poeira do pé e deixa com Deus. Deixa Deus tratar. Na hora certa, Deus leva para o leito e trata no leito. Porque é assim que Deus faz. Deixa Deus trabalhar. Se Deus confiou algo na sua mão, não rejeite. Faça. Se Deus te chamou para fazer algo, faça. Mas se você acha que você está em pecado ou que você não é capaz de fazer aquilo, beleza. Confesse ao Espírito Santo de Deus. Confesse ao seu pastor. Mas não faça de qualquer maneira a obra de Deus, porque você vai pagar preço. Você paga preço, irmão. Paga preço porque eu já paguei preço, porque eu fiz a obra de qualquer maneira. E olha que preço que eu paguei. Não porque eu pequei, estava em pecado, não. Porque eu não era para fazer o que eu fiz. Eu tomei para mim o que não era para mim.
Eu quis pegar a obra que não era para mim fazer, era para outra pessoa. O Senhor confiou algo na minha mão que é para mim fazer. O Senhor confiou algo na sua mão que é para você fazer. Como a palavra de Deus diz, um chamou para o profeta, outro chamou para pastor, outro chamou para diácono, outro chamou para isso, para aquilo. Eu sei qual é o meu dom. Eu sei qual é o meu talento. E eu preciso desenterrar o meu talento, eu preciso desenterrar os meus dons. Para isso que eu estou aqui, ó, lendo com vocês, buscando a palavra, lendo a palavra. Porque quando a gente lê a palavra, busca, a gente conhece as escrituras, a gente conhece a verdade. E quando a gente conhece a verdade nos liberta, nos cura. E eu preciso ser curada para curar outras pessoas. Eu preciso ser sarada para sarar outras pessoas. E essa passagem que eu deixo para você na manhã deste dia. Faça como Naamã, mergulhe quantas vezes for necessário. Mas deixe o Espírito Santo limpar de dentro para fora. Se tiver de pedir perdão, não tenha vergonha, peça perdão. Seja quem for, leve um como testemunho e peça perdão, quem seja que for. Mas peça perdão. Deus não trabalha em coração atribulado. Deus não trabalha em coração que tem raiva, que tem mágoa, que tem rancor. Deus não trabalha em coração assim. Por isso meu ministério ficou parado muitas das vezes. Porque muitas das vezes eu estava dessa forma, com o coração angustiado, com depressão, com mágoa. Hoje não. Hoje eu sou liberta pelo sangue de Jesus. E é isso que quero deixar para você na manhã deste dia. Não esquece, vai lá, dá um joinha, se inscreve no canal, envia para a pessoa que você acha que você precisa ouvir essa passagem de Naamã. Que Deus ele vai restaurar a sua vida espiritual e a minha vida. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia abençoado, um dia de bênção para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Beijos.